O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentaram entrar e não conseguiram. Uma vez que o dono da casa se levanta e fecha a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, palavra do Senhor hoje, me reporto à primeira leitura, que traz uma promessa, que é muito lindo isso, uma promessa que Deus faz àqueles que seguiram o mandamento. A promessa está inserida no amar, cuidar, respeitar, obedecer pai e mãe, cuidar do pai, cuidar da mãe. Uma promessa que dá uma garantia de salvação. E o salmista diz que Deus cumpre a sua promessa. Então, nós olhamos aqueles que, embora tenham a marca do pecado e teve uma vida de pecado, receberá a salvação por ter cumprido este mandamento. Honra pai, honra mãe. E nos tempos de hoje, cada vez mais complicado, mais difícil, mais triste, porque se afastam de Deus, se afastam dos mandamentos do Senhor. E aí tem as suas consequências. Porém, a palavra de Deus, no Santo Evangelho de hoje, nos traz o Cristo que vai atravessar cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho. Jesus tinha uma pressa. Ele teve pressa de escolher os 12, e ele tem pressa de ir por caminho evangelizando, falando, pregando. E aí ele vai orientar que queiramos a salvação e que essa salvação parte pela porta estreita.
Quando eu dava catequese para as crianças, falando desse texto, eu gostava de fazer com elas uma brincadeira. Eu pegava um funil, que todos sabem, né? Um funil, e pegava um punhado de areia e virava o funil contrário para que elas colocassem areia a partir daquele buraquinho do funil, e elas tinham muita dificuldade. Depois eu fazia elas virarem o contrário, e elas conseguiam colocar toda a areia naquele buraco largo. E aí eu dizia para eles o seguinte: vocês estão na catequese, vai ouvir falar muito de Jesus, e ele, Jesus, nos ensina que para entrar onde ele preparou para nós, vamos precisar virar o funil da nossa história, da nossa vida, e vamos passar por muitas dificuldades. Mas quando chegarmos na dificuldade desse mundo, quando chegarmos, aquele funil que foi virado do contrário, ele vai se abrir no final. É o reino dos céus. Ontem Jesus falava do seu reino, comparava o seu reino com a mostarda, né? O grão de mostarda, que é tão pequenina. Ele parece, não sei se vocês já viram um grão de mostarda. Eu nunca vi um grão de mostarda, mas sei que é como, assim me disseram, que é como uma areia de praia, né? Uma coisa bem fininha, parece, e no entanto ela cresce, parece uma grande mangueira. A mostarda, o grão de mostarda, assim o reino dos céus. E hoje ele está falando para entrar pela porta estreita, nessa maravilha que é o reino dos céus. Muitas vezes, amados filhos, eu digo para as pessoas que eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Muitas pessoas têm medo de morrer. O meu medo é quando morrer, chegar perto de Jesus, ele disser: quem é você? Aí eu falo: eu sou padre. Tu me chamaste a ser padre, eu te servia, eu estava nessa paróquia, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E ele disser: eu não te conheço. Aí nós devemos ter medo de chegar perto de Jesus, ele disser: eu não sei quem você é. Aqui está o nosso medo, ou deveríamos ter. Por isso, o teu sofrimento, os seus desafios, por causa do reino dos céus, por causa de Jesus, é prêmio, é graça. Claro que nós não somos protestantes que fazemos o bem para ir para o céu. Nós fazemos o bem porque amamos a Deus. Fazemos coisas boas porque amamos e cremos no Senhor Jesus Cristo. E Ele há de nos recompensar, apesar das nossas fraquezas. Então, amados filhos, que a palavra de Deus hoje possa trazer no nosso coração esse desejo profundo de querer ir para o céu pela porta estreita, porque larga é a perdição, larga é a perdição. Ontem conversava comigo uma senhora, uma atriz dessas TVs por aí, falava do seu filho, muito inteligente, muito capaz, e hoje o filho, aos 24 anos, um jovem, perdidinho da vida, perdidinho. Ensinaram-lhe a porta larga e não a porta estreita. Assim também, amados filhos,
nós também precisamos percebermos que uma vez que entramos e queremos o reino dos céus, porta estreita, ficamos doentes também, passamos por humilhações também, passamos por perseguições também, mas não desistimos de Jesus, do nosso Senhor. Então, hoje nós somos provocados por essa palavra para entender que o reino dos céus é difícil para entrar, é difícil porque é a porta estreita. Que assim seja para a minha vida e para a sua vida essa entrada para o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.